vocês como fazer a zicata, tá? Que é aqui a parte do trabalho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, né, que a classificação da planta é necessária para a gente conhecer as plantas que nós temos, as plantas, principalmente as que têm interesse farmacológico, tá? Então o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão escolher alguma planta. Ah, mas eu não tenho muita coisa aqui em casa. Não tem problema, pode ser um tempero, né? A maioria dos temperos tem uma finalidade farmacológica. Pode ser aí a salsinha, a cebolinha, né? Qualquer uma dessas, hortelã. O interessante é que tenha todas as partes. Então, raiz, caule e folha. Mas se não tiver, não tem problema, pelo menos a parte que tenha o interesse farmacologicamente ativo, você vai precisar, tá bom? A identificação é extremamente importante, tá? A gente precisa ter um herbário, né? Que é o conjunto dessas plantas que se tornam exicatas, tá bom? A gente precisa conhecer, né? Até porque a própria cultura popular, ela traz muitas plantas, né? No seu conteúdo, tá bom? Vamos lá. Então, você vai escolher a planta. Escolheu a planta, o ideal é que fosse feito em duplicata. Mas, né, como a gente não está saindo de casa, não tá tendo muito acesso, se você tiver uma, pelo menos, já ajuda, tá bom? Caso dê para vocês pegarem no mercado, seja salsinha, ou coentro, hortelã, alguma dessas que façam, né, parte aí das plantas medicinais, pode ser, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai preparar o que a gente chama de prensa. Como também a gente está fazendo isso de uma forma bem caseira, você pode pegar um jornal, abre a folha desse jornal, coloca a planta lá dentro. Colocou a planta, você coloca um papel aquele papel absorvente que a gente usa com fritura, geralmente na cozinha, né? E cobre essa planta, embaixo e em cima, tá bom? Fecha esse jornal, tá? Fechou esse jornal, a planta tá lá dentro, escondidinha, tá? Só que não é assim que ela vai secar. Ela só vai secar se você pressionar, né? E para que ela não fique amassada, você arruma ela bem bonitinho, coloca ela em alguma superfície, pode ser até papelão, e põe peso em cima, tá bom? Esse peso você vai ter que disponibilizar para ficar em cima da planta cerca de um mês e pouquinho, tá? Pode ser livro, né? A maioria dos alunos costumam fazer com livros, então eles colocam um papelão, coloca aquele jornal que está com a planta dentro, e aí coloca peso, que vai ser o que vai pressionar para secar essa planta, tá? Depois disso, tem até umas fotos, se você jogar na própria internet, você vê umas fotos de como fazer melhor, eu posso ir ajudando vocês, tá? Depois disso, vocês vão deixar essa amostra secando. Só que uma vez por semana, uma vez aí a cada 7, 8 dias, você tira e dá uma olhada naquele papel que você colocou, aquele papel como se fosse o guardanapo. Se ele tiver úmido, amarelado, você já troca, né? Porque evita que a planta fique úmida, tá bom? E aí ela não vai secar tão fácil, vai demorar mais o teu trabalho e pode ser que estrague, tá? Então evitem também folhas muito grossas, né? Essas folhas muito grossas, elas não vão dar muito certo aí, vai demorar muito, né? E o nosso prazo é meio curto, tá? Então, observou que tá seco, né? Então, tá pronta a sua exicata, certo? Então, ela já tá bem sequinha, você pode tirar aquele peso todo, você vai, depois, né, para fazer a entrega, você pega uma cartolina, dobra ela no meio, coloca a planta, né, e você vai colocar uma nota, um papel embaixo, né, no canto direito, você vai colocar os nomes técnicos, né, o nome científico, o nome popular, onde encontra. Não esquece de pôr o seu nome também, a data da coleta, tá bom? E aí você consegue fazer a entrega desse material, certo? Aqui tá para vocês um exemplo, né? Então, ó, eu vou pegar aqui com a seta, a história do jornal. Aqui tem um papelão, certo? Aqui tá a plantinha, qualquer uma, e aí dobra esse papelão. O que faltou aqui? Colocar aquele papel absorvente. Ah, eu não tenho aquele papel, não tenho nada. Então, tudo bem, só fica de olho no jornal aí, tá? Se não vai escurecer muito, tá? Se não vai ficar molhado. Tá? Aqui eles colocam essa grade, mas a gente não tem isso, né?
põe peso, põe livro, põe alguma coisa. Tá bom? E vai observando. Quando ela estiver já seca, pronta, no caso essa aqui, ó, não tem nem a raiz, tá vendo? O ideal é que tivesse, mas se não tiver também, tudo bem. Nesse caso aqui tem, tá? É um outro modelo, tá? Um tipo de capinha aqui. E aí, olha só, a história da cartolina que eu falei pra vocês, né? Ele colou aqui uma folha onde estava a planta e vai dobrar com a cartolina, tá? Na verdade, tá pra cá. E aí, aqui embaixo tá a fichinha com os dados dessa planta. Então, o nome dela, o nome científico, de onde ela veio, tá bom? Qual é a finalidade terapêutica dela? Ah, é usado em chá. Qual é a parte que é usada? É folha, caule, raiz, tá? Então, tá aí. É assim que vocês vão entregar para mim depois, tá? Se der certo de fazer em duplicata, leva as duas, tá? Alguns alunos acham tão bonitinho que acaba depois colocando num porta-retrato, fica bonitinho também, tá bom? Depois que tá pronto o material. Então, se der certo, por que a duplicata, né? Porque se uma der errado, a outra deu certo, entendeu? A gente pensa mais ou menos desse jeito, tá? Existem técnicas que exigem a triplicata, que são 3 vezes a amostra. Mas como a gente está numa fase aí que está meio complicado de conseguir, né, as amostras, também não sei como é que é o espaço, nem quanto vocês estão saindo, então melhor fazer pelo menos, né, uma, se der duas, tá bom? E aí a produção do relatório. Vocês vão entregar junto com isso um relatório. Esse relatório tem que ter o seguinte: vocês já devem ter visto aí a ideia, né, da ABNT, as normas ABNT. Se não tiveram, não tem problema, eu mando um roteirinho, tal, só me sinaliza para eu poder saber que vocês não têm ainda esse modelo do relatório, tá? As normas ABNT, elas são simples, eu mando via sistema mesmo, e aí você só vai editar em cima, né? Você não vai precisar ficar decorando, tá? Vai fotografando o trabalho, então desde o primeiro dia. Então você escolheu lá a planta, né? Então você escolheu a planta, você vai colocar, por exemplo, a cebolinha. Vou pôr lá a cebolinha, vou pôr salsinha, vou pôr um hortelã, né? Então, vou tirar foto dela, verdinha, bonitinha, e começando a fazer o meu trabalho. Ah, eu vou trocar, vou abrir para ver como é que tá a, a planta, né? O jornal, se tá molhado e tal. Tira foto também, tá bom? Por quê? Porque a foto, ela sempre vai enriquecer o seu trabalho, né? Então, a hora que vocês fizerem a passagem, né, dessa informação para o seu trabalho no relatório, fica mais legal você colocar foto, tá? Depois que tá seco, também vai fotografando. Fotografa a tua montagem, pode aparecer você na foto, não tem problema, tá bom? O importante é ter esse documento dessa parte aí da produção do seu trabalho, tá? Ah, professora, mas eu fiz e deu errado, deu tudo errado. Tudo bem, vai tirando foto também, né? Tira foto que, vamos supor, ela ficou muito úmida e estragou. Tira foto, né? Por que estragou? Vamos tentar achar onde foi o problema, né? Aí eu fiz outra, mas aí ficou meio em cima, não tem problema, a gente vai conversando, tá? Lembrando que é sempre conversando comigo aqui que a gente vai se entendendo, tá bom? Aí você vai pesquisar sobre essa planta. Então eu fiz lá da menta, deixei a menta secar, né? E aí vou pesquisar um pouquinho dela, vou ver qual é a origem, vou ver qual é a aplicação, vou ver onde a indústria usa, né? De que região do país, né, é mais cultivada, qual é a época do ano, né? Se tem mais espécies ou não, tá bom? Então vocês vão vendo aí as informações mais relevantes acerca disso e vai montando seu relatorinho, tá? Lembrando que se quiser eu mando o roteiro para vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Não esquece das referências bibliográficas. Então, as referências bibliográficas são importantíssimas. Por quê? Porque se você tira alguma coisa da internet, essa coisa da internet que você tirou, ela foi feita por alguém. E essa pessoa merece, né, a citação. Como que eu faço isso? Você vai lá na barrinha onde você vai copiar aquela informação, na barra onde está a página, copia e cola no final, não tem problema, tá? Pronto, referenciou, tá tudo certo o seu trabalho, tá bom? E aí vocês vão entregar quando? Né? Você vai entregar a sua exicata, vai ser dia 8 de junho, tá bom? Junto com o seu relatório. Então, você vai entregar tudo junto, tá?
Ah, professora, mas eu não tenho como imprimir a foto colorida. Não tem problema. Você imprime em preto e branco, tá bom? Sem estresse, sem problema nenhum, tá? E depois me manda, né, via e-mail o, o seu trabalho também, não tem problema, tá bom? E aí eu vejo a foto colorida, certo? Então, sem problemas, galera. Tá certo? Tudo bem? Então é isso aí. Obrigada.